Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 2. Vamos começar no 9. Vamos ler juntos? Eu sei que as versões são diferentes, eu sei que é difícil às vezes, mas vamos ler juntos? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, porque Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, e o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Mas nós, vocês pararam de ler? Por quê? Vamos lá? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente pela graça. Disto também falamos com palavras de sabedoria, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem no Espírito. Amém? Esse parêntese que estamos abrindo, é para tratar de alguns elementos que completam aquilo que temos tratado sobre mudança de maneira de pensar. Mudar a nossa maneira de pensar, sair das fortalezas espirituais, dos padrões de resistência ao que Deus ministra ao nosso coração, da mente de Cristo, da verdade dele para nós, não é uma questão de disciplina, é uma questão de experiência. Não experiência no sentido de dizer que eu sou mais experiente do que o outro, mas experiência no sentido de dizer que se isso não for vivido, se isso não for feito dia a dia, se isso não for experienciado, não faz sentido. Trazer o entendimento da mente de Cristo para o meu pensar não é uma coisa que eu consigo fazer com uma disciplina de comportamento, mas uma experiência com o Espírito, uma vivência com Ele. O apóstolo Paulo nos diz muito claramente, no verso 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito de Deus, para que pudéssemos, o quê? Pudéssemos conhecer o que recebemos de Deus por graça. Sabe qual é esse verbo aí? O termo grego tem um sentido muito específico, o sentido primário dele, o sentido original dele. É a ideia de conhecer a partir da experiência. Eu conheço as coisas que Deus me deu, as coisas que a graça de Deus trouxe para dentro de mim pelo Espírito, à medida em que eu faço isso. E não há outra maneira disso acontecer. Estava conversando esses dias com a Zuleide sobre isso, ela falando sobre plantas, e ela falando como que o jardim dela tem estado diferente a partir do momento em que ela começou a entender alguns procedimentos. Não foi isso que você estava falando para mim?
E ela começou a perceber que coisas que estavam sendo jogadas fora podiam se transformar em adubo. E à medida em que ela começou a fazer, à medida em que ela começou a ter atitudes diferentes, então ela começou a ver o jardim dela florescer de uma outra forma. E à medida que o jardim florescia, ela se sentia mais motivada para continuar trabalhando. Não é assim? Eu extraí um dente com o André, há uns dias atrás. Quando ele estava me anestesiando, ele brincou comigo e disse: agora você vai conhecer o André Mão de Fadas, né? E uma lepa de uma agulha desse tamanho assim. Você imagina a mão de fadas com uma agulha desse tamanho, né? E ele mexeu para lá, mexeu para cá, e sinceramente eu não senti absolutamente nada. Estava esperando levar aquela nada. Eu comentei com ele isso e ele disse para mim uma coisa que eu não esqueci. Ele disse: não foi sempre assim. Quando ele começou a sua profissão, e ele não tinha experiência de repetição, de procedimento, nem sempre era assim. Às vezes algumas pessoas sentam para conversar comigo na terapia, e elas dizem para mim: nossa, quando você fala parece tão fácil. Porque a gente vê tantas situações que você acaba acostumando com elas. Vocês já viram alguns vídeos ou imagens de médicos fazendo cirurgias? É um negócio quase desumano. Já viram vídeos de parto? Você pega o seu neném lá com o pescoço molinho, aí você: ah, meu Deus, o pescocinho está assim. Você já viu como que o médico tira? Já viu como que a enfermeira leva para o primeiro banho? Alguém já viu? Pega no calcanhar, arrasta o bichinho para lá, arrasta o bichinho para cá. Aí vem para o nosso colo, a gente: não pode, pescocinho. Qual a diferença? Júlio está só na expectativa. Ah, moleque! Júlio está só na expectativa de segurar o pescocinho. Ah, menino! A diferença entre o primeiro filho e o terceiro filho é que no terceiro filho você já está experiente. A primeira febre do primeiro filho é um pavor. Depois, os pais vão aprendendo que febre é coisa natural. É importante entendermos, é o meu? Espera aí só um pouquinho. Viu como ele é sensível? Viu que é a experiência? Se fosse alguém, saía correndo. Eu sei muito bem o que é que meu controle faz. Exemplos simples de coisas bobas, mas que se refletem na realidade espiritual. Porque se você não fizer as coisas, se você não começar a praticar as coisas, se você não começar a exercitar as coisas, elas não vão ser entendidas. Você não conhece de outra forma a não ser fazendo. Para mim não tem coisa mais ridícula do que manual de instrução. A gente lê no manual de instrução e a gente diz: eu sei o que tem que fazer. Raramente dá certo. Tem temperamentos que tacam o manual de instrução na parede. Tem temperamentos que leem o manual de instrução 40 vezes. O sanguíneo já chamou o técnico 30 vezes para fazer o negócio. O colérico está lendo pela 32ª vez, porque ele vai fazer. O melancólico se sente rejeitado pelo aparelho. O melancólico olha para o aparelho e diz: dá certo com todo mundo, menos comigo. E o fleumático já diz assim: quando a loja compra, outro.
Pois é, aprendeu a usar furadeira? Então, como é que aprende a usar furadeira? Usando a furadeira. Como é que se pega a mente de Cristo daqui para trazer para aqui e isso se tornar vida? Fazendo. Não se entende, não se conhece se não se faz. Não é uma disciplina, é um exercício, é uma experiência. Como qualquer outra coisa que fazemos na vida. Qualquer uma delas. Não há nada que você faça pela primeira vez, em plena consciência de que você está fazendo 100% correto. Estava lendo um artigo há uns meses atrás, falando sobre acidentes aéreos. Eu sou um cara vidrado em acidentes aéreos. Tem um programa chamado Mayday, Desastres Aéreos. Acho que eu já assisti todos eles pelo menos umas 3 vezes. Não é porque eu gosto de ver as desgraças, eu gosto de ver a investigação. E eu gosto de ler sobre isso, porque é incrível como que a grande maioria dos acidentes acontecem mais próximos do pouso ou logo após a decolagem. Porque são procedimentos extremamente complexos, que uma tripulação às vezes faz tanto, repete tanto, que ele acha que é natural. E aí os devidos cuidados que deveriam ser tomados em pousos e decolagens são deixados para segundo plano. Isso custa a vida de muita gente. Meu tio sempre diz que problema no avião, andar de avião, só tem um problema. É que avião não para no acostamento. Você vem de carro, o carro quebrou, você encosta no acostamento. Está no avião, quebrou. Nos vemos na eternidade. Só há uma maneira de aprender a fazer. Fazendo, só há uma maneira de pegar as verdades de Deus que estão aqui no nosso espírito e trazer aqui para a nossa mente. Por que eu coloco a mão aqui quando eu falo de espírito? Porque é o interior do interior. No Antigo Testamento, eles usavam a expressão vísceras, rins. A palavra rins era traduzida por vísceras, as partes viscerais, as partes mais internas. O Espírito fala conosco, nos ensina de Deus, no nosso espírito, no nosso interior. Mas isso tem que ser codificado, compreendido, tem que pegar daqui e trazer para aqui, para que isso possa se tornar pensamento, e os pensamentos mudados, transformados, possam moldar a nossa atitude. Saber que tem que fazer isso e não fazer não resolve o nosso problema. Tratamos sobre isso há 2 domingos atrás, abrindo o texto de Tiago. Tiago diz: o homem que tem coração duplo, o homem que sabe o que tem que fazer e não faz, não pense que receberá de Deus alguma coisa. Saber que tem que fazer e não fazer, seria melhor não saber. Vou repetir. Saber o que tem que fazer e não fazer, seria melhor que você não soubesse. Porque pelo menos você poderia dizer: não faço porque não sei. Mas todos nós temos recebido abundantemente da palavra nesses dias, para entender exatamente o que temos que fazer em todos os ambientes. Então, se não fazemos, não podemos dizer que não sabemos. Então, se não fazemos, estamos incluídos diretamente no que Tiago fala. O homem com coração duplo, o homem com coração passivo, que sabe o que quer, sabe o que tem que fazer, mas não faz, não pense que receberá de Deus alguma coisa. E a gente não sabe porque que as coisas às vezes estão travadas. A gente fica fazendo campanha para libertar de espírito imundo, a gente fica fazendo campanha para liberar de espírito de miséria, a gente fica fazendo campanha para liberar casamento, a gente fica fazendo campanha para liberar
Porque a gente não faz o que tem que fazer. A gente não toma isso daqui, que o Espírito nos ensina todas as coisas, e traz para aqui. Está claro isso? Que só vai acontecer à medida em que a gente faz. Queria dizer uma coisa para vocês: a coisa mais linda do mundo para um pai é quando ele começa a ver seu filho andando. Mas é bonito só para o pai. Já viu uma criança aprendendo a andar? Parece que está cagada, toda desequilibrada. E o pai, ai que lindo, os primeiros passos. Aí você que não é pai, olha aqui. Que lindo. Até o dia que for seus filhos trocando o primeiro passo. Quando for seus filhos tocando os primeiros passos, aí fica bonito. Eu quero dizer para vocês que Deus é pai. E quando Ele olha a gente trocando os primeiros passos, meio tronchos, tentando e não conseguindo, Ele não olha para a gente e diz assim: nossa, que coisa desarrumada. Que coisinha feia, né? A criancinha, que coisinha feia. Não é isso que o Senhor faz. Ele olha para a gente e diz: está troncho, está desequilibrado, está esquisito. Mas Ele fala: andar, mais um, pega aqui, aí cai, Ele vai e levanta, vamos de novo. Nós não recebemos o espírito de medo. Romanos capítulo 8 diz que nós recebemos um espírito de adoção, que provém de Deus. Um pai amoroso, que luta para que a gente aprenda os primeiros passos, que se alegra com cada porcaria de passo que a gente dá. Pode ser uma porcaria de passo, mas Ele se alegra. Ele insiste. Ele limpa os joelhos, põe de pé. Lá em casa, quando o Dudu era mais novinho, a Enéas era mais novinho, que ela caía, a mamãe falava: foi só um susto, né? Já pedia para a gente colocar de pé. É assim que Deus faz. Você vem, aí você cai. Aí você pensa: agora Deus vai pisar no meu pescoço e me matar na unha. Mas o que Ele faz é te levantar e dizer: foi só um susto, vamos continuar. Nós vamos prestar conta de tudo ao Senhor. Vamos, haverá um tempo disso. Mas graças a Deus que a palavra nos revela, o profeta nos revela, o profeta Isaías nos revela, capítulo 61. 61? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim? Ele diz que existe um ano de graça e um dia de juízo. Nós ainda estamos no ano da graça. Ele ainda nos põe de pé e diz: vamos, tenta outra vez, foi só um susto. Ele ainda limpa nossas lágrimas, põe band-aid no nosso joelho, passa mertiolate que agora não arde mais. Na minha época ardia pra caramba. Mertiolate era um terror das crianças. Hoje em dia mertiolate não arde, né? Mertiolate hoje é mertiolate Nutella, né? Na minha época era mertiolate raiz, né? E Ele põe a gente de pé e Ele diz: vamos continuar, vamos aprender. A palavra desta noite é uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração durante toda essa semana. Uma palavra que fala tanto do juízo dEle, de que nós vamos ter realmente que prestar contas para Ele, mas de um tempo gracioso que a gente precisa perceber que ainda está sobre nós, para que a gente não se acomode de achar: não, no último momento eu faço. Não, não faz. Tem que começar agora. A primeira a mandar esse quadrinho para mim foi Romaira. No final de ano ela mandou um quadrinho para mim, um elefantinho. Foi você, não foi? Eu mandei para você? Um elefantinho com um guarda-chuva
do lado de um cachorrinho. Eu já mandei para a Mizadai, eu já mandei para algumas pessoas que a gente tem se relacionado. E o elefantinho lá segurando o guarda-chuva e dizendo que a amizade não é feita de coisas grandes, mas de milhões de pequenas coisas. Todo relacionamento é constituído por milhões de pequenas coisas, seja com seus amigos, seja com seu esposo, com a sua esposa, seja com o Senhor. Relacionamento é relacionamento em qualquer ambiente. E quanto mais desfrutamos, e quanto mais atentamos para as pequenas coisas, e quanto mais aquilo passa a ser natural no nosso comportamento, mais temos alegria no relacionamento. Mas nos sentimos respondidos e correspondidos, nos sentimos aceitos, amados, recebidos. Isso faz com que a gente veja os band-aids, veja os mertiolates e tenha ânimo para continuar. Jeremias 31, a partir do 31, vamos abrir. É uma palavra profética muito interessante que eu já trabalhei com vocês algumas vezes. Nós já estamos terminando. Jeremias 31, a partir do 31 até o 34. O profeta fala sobre uma nova aliança. Já encontraram Jeremias 31? A partir do 31? Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não farei essa aliança conforme fiz com meus pais, no dia em que com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Agora prestem atenção no 34. Não ensinará mais alguém a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, pois lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Incrível, né? Colocarei a minha lei no coração, não será mais um conceito na cabeça, mas algo escrito no espírito, no coração, no interior. E nunca mais ninguém vai dizer: venha, conheçamos ao Senhor, venha, eu vou te ensinar de Jesus. Por quê? Porque todos me conhecerão. Sabe qual é o verbo hebraico? O sentido primário do verbo yadá? Conhecer pela experiência. Todos conviverão comigo. Me conhecerão porque conviverão comigo. Nenhum de vocês que convivem comigo precisa que alguém diga: vamos lá, eu vou te levar para conhecer o Evandro. Precisa? Precisa? Houve um momento que alguns precisaram. Ah, fulano me falou de você. Ah, pá, legal. Hoje não. Eu lembro a primeira vez que a Maria chegou aqui, expressão cansada, acuada, com medo de apanhar de pastor, com medo de ser julgada. Lembra? Nós sentamos para conversar e ela, toda preocupada, medindo palavra. Enquanto ela media a palavra do Senhor, me disse: diga para ela que o que você vai fazer por ela é amá-la e respeitá-la. Quantos anos a gente vive junto, Maria? (2001)
Já são 18 anos. Você precisa que alguém diga assim: vamos ali conhecer o Evandro? Não. Por quê? Já convivemos. Você precisa, Ana, que alguém diga: vamos lá conhecer o Evandro? Precisa, Sara? Por que, Sara? Exatamente isso. É isso que a gente tem que ter com o Senhor. Porque já... Pena que a gente não pode gravar isso, né, André? Pessoal do YouTube que me perdoe. Porque o relacionamento já é instantâneo, é natural, é objetivo, é claro, é definido. Ela sabe quem eu sou, eu sei quem ela é. Eu sei quem a Ana é, ela sabe quem eu sou. A gente não precisa de papa na língua. A gente não precisa de cuidados específicos. Se eu convivo com Maria de 18 anos, eu convivo com a Ana desde 1994. Essa eu posso dizer, quando eu cheguei aqui, ela já estava. Não há outra forma de conhecer a não ser assim, pela experiência. Todos me conhecerão. Está claro isso? A única maneira de pegar o que Deus colocou em nosso coração pela graça, pelo Espírito, é quando a gente começa a viver isso, quando a gente começa a tomar isso para nós, quando a gente alcança aquilo que já foi alcançado, quando a gente exercita, quando a gente executa aquilo que a gente sabe que tem que fazer, mesmo que seja desajeitado, mesmo que os primeiros movimentos sejam meio desengonçados. Agora, como está colocando no YouTube, eu não posso falar alguns nomes, né? Mas nós fomos fazer uma vez uma ministração de louvor num determinado lugar. Nós estávamos ministrando em cima de um caminhão. E o palco era apertadinho. E tinham duas bandas para ministrar. E aí a primeira banda que ministrou foi a nossa, na época era da Igreja Batista. E aí nós conseguimos ministrar ali no apertadinho sem problema. Quando a segunda banda entrou, o cara que ministrava era estabanado. Ele conseguiu derrubar prato, ele conseguiu derrubar microfone, ele conseguiu derrubar as caixas da guitarra. Às vezes a gente acha que a gente é estabanado, que a gente não está fazendo exatamente como deveria. Mas o Espírito vai nos ensinando. Ele vai dizendo: não é por aí, vamos tentar outra vez. Ele põe mertiolate no joelho machucado. Ele põe band-aid no joelho machucado. Parece uma coisa ridícula, mas quando Enéas era criança, a gente ficava andando com ele, dizendo: dandar, 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 para ele dar mais um passo. Eu consigo ver o Espírito pegando nas nossas mãos e dizendo para nós: dandar, dandar, dandar. Porque Ele é Deus amoroso. Porque Ele sabe o que Ele quer com a gente. Porque a nossa vida custou amor e sangue. Nós não fomos achados no lixo. Nós fomos comprados com preço de vida. Dá para entender isso? Ir além disso hoje seria encher linguiça. Espero profundamente que o Espírito Santo nos ensine estas coisas. Até porque se Ele não ensinar, nós não temos a menor chance. Parou de chover até. Então está na hora de parar também. Vamos ficar de pé?